Seja bem-vindo a mais um podcast do Carvalho. Obrigado a você pela audiência. Vai se inscrevendo nesse canal, vai seguindo a gente no Instagram, @podcast do Carvalho. É muito importante o seu apoio. É muito importante que você esteja com a gente acompanhando essas conversas maravilhosas, essas prosas muito gostosas que a gente sempre tem, né, Edmar Correia? Já que falou Instagram, né? Falou também Kawaii, o TikTok, o YouTube. Já que se for pra bloquear, bloqueia logo em tudo aí. Tá completão, né? Tá. Você que movimenta isso aí, tá tudo Isso. certo lá. E hoje a gente vai recebeu a entrevistar... cobrança agora. Hoje nós vamos entrevistar, né? Porque nem só de blogueiros e cantores vive um programa. O que você né? tem contra... Não sei, deixa eu ver se tem alguma blogueiro blogueira aqui embaixo, porque tá surgindo blogueira de tudo que é jeito agora aqui na cidade de Delmiro Gouveia. Eu acho que isso é ciúme, porque tu também é blogueirinho. Eu também sou. Dizem que eu sou. Tem medo da concorrência. Tenho. Hoje eu arrumei o quê? Um deputado. Aí sim. Agora nós vamos fazer um programa sério, formal, né? Essas coisas. Estamos aqui com Rafael Toledo, candidato, Seja já bem-vindo, podemos dizer Rafael. candidato a deputado estadual. Já Sempre candidato, né? resolvido. Candidatura Candidato. oficializada. Obrigado Jefferson, Limar, né, pelo abrir o seu podcast para a gente poder conversar um pouco, para as pessoas que não me conhecem poderem conhecer um pouco. Eu já sei que o podcast do Carvalho é bem polêmico, né, é bem... Já sabe o que espera. Já sabe o que vem por aí. Isso, mas a gente tá aqui, né, para dar a cara mesmo, né? A gente está enfrentando um novo desafio e esse desafio é um desafio que a gente precisa enfrentar com coragem, né, com força, sem medo. E esse momento, com certeza, faz parte desse desafio. Conversar com vocês, para mim, né, tá sendo muito importante. Rafael tem 39 anos, certo? Ele é natural de Pernambuco, Recife, mas é naturalizado aguabranquense, delmirense, porque está aqui desde de 1 ano de idade, né? Biomédico formado. Valei-me vai fazer o perfil do homem no Tinder, ele é casado. Mandando idade, cidade e A o que melhor ele parte de faz. agora, né? Empresário, Olha. há 15 anos em Delmiro Gouveia, né? Com a clínica São Lucas aqui em Delmiro Gouveia, 15 anos, o pessoal conhece muito pelas propagandas. Eu vou limpar e tal. sua barra, Rafael. Casado com Catiane. Catiane. Quantos filhos? Diga Um casal, João Miguel e Lara. Terminou sua fala? Tá vendo como eu vou interromper os outros? E a gente estava conversando aqui, agora há pouco, surgiu um assunto bem interessante, porque até eu, que já conheço o Rafael, achava que o Rafael era empresário aqui em Delmiro, mas era natural de Água Branca. E o pessoal de Água Branca, ele falando agora há pouco, né, Rafael, que o pessoal de Água Branca acha que você é de Delmiro. Como é que... que Jefferson é o famoso Jurava desavisado, né? Então vamos começar a primeira pergunta, né? Eu queria saber quem que é Rafael, pra gente desclassificar essa imagem do candidato, né? Tentar humanizar. Quem que é Rafael? Pronto. O Rafael Toledo, ele nasceu em 1983, né? A minha mãe, ela tinha problema de gestar, ela não poderia ter filho, ela tinha alguns problemas de saúde, mas de um certo momento ela engravidou. Então ela morava em Igaci, que é no agreste alagoano. E como era uma gravidez de alto risco, né, na região o melhor lugar que tinha para cuidar dela era Recife. Então ela ficou os 9 meses de gestação em Recife sob cuidados médicos, né, até eu nascer. Então, como foi um parto cesariano por conta do risco, né, depois de acho que 1 ou 2 meses ela foi para Igaci, na casa da mãe dela, onde eu fiquei morando mais ou menos uns 4 meses, 5, e depois vim para Delmiro e cresci aqui, fui alfabetizado aqui, fui alfabetizado no Beabá, depois estudei na Escolinha da Fábrica, estudei no GVM, estudei no Luiz Augusto, né, joguei bola no Vicente, lutei karatê com o Nadinho, né, fiz natação na ABB, né, jogava bola na Praça da Vila, naquele poeirão, quando não tinha praça. Era com o professor Sérgio? Oi? Era com o professor Sérgio na BB? Não. Tinha uma professora de Xingó, que vinha na época da aula aqui. Andava na Kombi de tio Edson.
Você foi da época da Kombi de tio Edson, não? Eu não, sou de Chiquititas pra cá, Jefferson. Não tenho idade. Jefferson chegou na Maria Fumaça. Tio Edson da Kombi, Eu não tenho idade pra ir. Tem não, né? Aí quando eu completei 14 anos, eu fui morar em Maceió, em 1998. Pra estudar, né? Para estudar, Você porque é- não tinha faculdade aqui em Delmiro. Não. Então, toda a minha geração tinha que ir para outro lugar para estudar. Não tinha faculdade, né? E eu fui me preparar, fazer o primeiro, segundo, terceiro ano científico, na época era científico, e fiz vestibular, né? Eu tinha vocação para a área de saúde, então fiz vestibular para biomedicina, me formei em 2005 e regressei para Delmiro, né? Onde não pude montar o meu laboratório de início, né? Tive que pegar experiência, então trabalhei em Água Branca, trabalhei em Mata Grande, trabalhei em Petrolândia, passei em 3 concursos públicos, Sergipe, Bahia e Alagoas e Pão de Açúcar, né? E quando eu fiz uma pós-graduação, depois que eu fiz uma pós-graduação, eu montei o meu próprio laboratório, né? Em 2007. Em 2007 montei o meu próprio laboratório. E a minha infância, ela era dividida entre Delmiro e Água Branca, porque as minhas raízes paternas são em Água Branca. Então, por Então- isso que todo mundo acha que você tem... Então, assim, eu nunca estudei em Água Branca, porque a minha mãe é dentista, doutora Márcia, todo mundo deve ter já passado por ela. Ela foi eu acho que foi a primeira dentista de Delmiro, do sexo feminino, eu falo, dentista mulher, né? Eu acho que ela foi a primeira. Ela chegou aqui em 80, começou a trabalhar em 83, quando eu nasci, no ano que eu nasci, né? Então, assim, eu ia todo final de semana para Água Branca, para o sítio da minha avó, ia para a praça, né? Aquele bar que tem lá no centro da Marciana, que hoje é o bar da Marciana. Sim. Marciana é minha prima, aquele casarão em cima era dos meus avós, da minha tia-avó, que hoje é falecida, e a gente ficava se dividindo entre Delmiro e Água Branca. Então, eu tenho um vínculo carnal de raiz com Água Branca e tenho um apego muito grande com Delmiro. Eu sou dos dois lugares, né? Tudo junto, né? Desse jeito. Até porque Delmiro também era de Água Branca, então também tá tudo... Mas ficou meio no limbo aí, né? Porque, tipo assim, Ficou. eu mesmo que você pensava que era de Água Branca. E eu sou de Água Branca. E de lá, às vezes, porque você tá Delmiro, sou também. Sou também, né? Sou bem resolvido quanto a isso. Muito bem, tá tudo resolvido. Inclusive, tinha uma rixa, porque Água Branca é uma cidade conhecida por ter mulheres muito bonitas, né? As mulheres da Serra e tal. E as festas que tinham lá no clube, né? O pessoal ia daqui para lá, né? E os meninos de lá ficavam com raiva da turma daqui, né? Porque o pessoal subia aqui, tem até um amigo aqui que gostava muito de ir para lá, né? Namorar com as meninas de Água Branca. E os amigos de lá ficavam, né? Qualquer coisinha era uma briga. Aí você aproveita. Aí você circulava, eu sou daqui. Eu circulava nos dois ambientes, né? Então eu sempre fui moderador ali. Sabe entrar e sabe sair. Vocês aproveitavam o fato, né? Inclusive, casei, minha esposa é de Água Branca. De Água Branca. Né? De Água Branca também. Estamos juntos, né? Mas, Rafael, agora você está no novo desafio, tá vindo por aí. Outubro já está bem pertinho, já está logo ali. Eleição 2022. Processo complicado, cara. E vou dizer a você por quê. Delmiro Gouveia, creio que Água Branca, Pariconha, os municípios da nossa região, a gente percebe um fracionamento de votos quando se fala numa estrutura de deputado, né, deputado estadual, e a gente percebe muito a questão da compra de voto, essa eleição corrupta, essa eleição clientelista, do cadastro, disso tudo. Inclusive, Cara, falando em cadastro, meu título tá aqui. Qualquer coisa. Eu já disse, não vendo meu voto. Então, como se posicionar perante algo que já vem permeando esse quadro, né? Tanto tempo, né? Que isso se repete. Olha, veja só, Jefferson, eu acredito que a política ela é um ciclo. E esse ciclo se renova como a vida se renova. A gente se renova, a gente muda de ideia, a gente muda de estratégia. Você é empresário, você está aqui, daqui a pouco você vê que não está dando certo, você monta outra estratégia para a sua vida.
E a política também é um ciclo, eu acredito nisso. O bom é que eu não vivo da política, né? Eu não preciso da política para sobreviver. Eu consegui me estabilizar como profissional, como empresário, e eu participo da política porque eu gosto, porque eu quero ver a coisa acontecer, eu vejo de uma forma diferente algumas coisas, e sei da dificuldade, mas as pessoas precisam ter opção. As pessoas precisam ter opção. Esse quadro que a gente está vendo hoje é consequência de más escolhas. A gente vê um fracionamento de voto, como você diz, que eu acredito que isso seja por uma falta de liderança mesmo. De alguém que se posicione, que se coloque de forma correta, que convença as pessoas, que gere nas pessoas esperança e confiança. É isso que eu quero tentar fazer. Cara, eu vejo o povo tão assim, né? Eu vejo a população, algumas pessoas tão desacreditadas, estão dizendo assim, é tudo a mesma coisa. Chega lá, vai roubar, né? Então eu só voto se me der X. Eu só voto se me der minha habilitação, eu só voto se me der tantos reais, coisas desse tipo. E um saco de cimento resolve. E a gente sabe que essa é uma realidade de um amadurecimento político que precisa começar a existir na nossa região. Isso é uma bagunça, isso não é só aqui. É uma inversão de valores. Então, isso existe, isso é fato, isso é real. Mas um dia isso vai ter que deixar de acontecer, porque senão a gente não avança, a gente não evolua, não evolui e fica no loop, no loop. Eu creio que a fórmula para isso acabar é o investimento na educação, né? Eu creio que os governos sucateiam demais a educação para justamente... Mas, cara, isso é um empecilho. Não terminei hoje, de falar. Né? Sucateio a educação justamente para ficar mais fácil de comprar os votos, né? Não, filósofo contemporâneo não. Tô tentando pegar o feeling da próxima pergunta aqui, né? Pra não ficar... Desculpe lhe interromper. Olha essa fera aí, meu! Falando, Se vira nos 30! Falando em educação, a cidade da Delmiro Gouveia tá passando por uma greve dos professores, né? Eu queria saber o que é que você tem, qual Agora a sua foi visão. você quem me interrompeu. Eu pulei. Daqui a pouco o Rafael vai falar sobre a greve dos professores. Eu quero ouvir a opinião do Rafael, mas eu quero entender como que o Rafael, qual estratégia vai utilizar para a possibilidade de se eleger. Eu não vejo, pelo menos eu não vejo, eu conheço o Rafael, eu não vejo o Rafael comprando voto. Eu não vejo, tá? Eu não vejo. Se quiser que eu compre, se você me dá... Passo pra você resolve, né? Eu não vejo. Tá? Eu ajudo. Eu não vejo isso acontecendo, como acontece muito forte aqui, perto da eleição, malas e malas chegando aqui na cidade comprando as pessoas. Eu não vejo o Rafael... Então, cara, como é que você entra num projeto desse, sabendo como é que funciona, né? Você faz parte da vida política da cidade de alguma forma. Então, como é que... É tipo assim, é só para realmente dar opção pro povo, sem expectativa de se eleger de fato? Não, de forma alguma. A política também você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, né? Você tem que saber onde você quer chegar. Eu sei que tem uma população muito vulnerável que muitas vezes vende o voto porque realmente precisa, e tem aquele que vende porque não dá importância para a política. Dê uma olhadinha cretina para mim assim, que brincando. E tem aquele que seleciona. Então, assim, não dá para a gente jogar todo mundo dentro do mesmo caldeirão. Eu não vou chegar para você e vou dizer assim, vou ter X votos, mas eu vou buscar o voto das pessoas que querem a mudança, que querem um candidato diferente. Eu não vou insistir numa pessoa que eu sei que ela tem esse perfil do eleitor tradicional, que para mim não é a maioria, né? Às vezes a falta de opção faz as pessoas realmente, vou votar no menos ruim, né? E a gente sabe que Delmiro, infelizmente, as lideranças políticas de Delmiro, né, não priorizam a região, não fortalecem a região. Eu posso aqui, já que o podcast é um podcast livre, né, eu lamento muito, por exemplo, a gestão municipal trazer um cara de Murici para ser votado aqui como candidato da gestão. Murici é uma cidade pequena, Delmiro é uma cidade grande. Delmiro, apoiar alguém da por que cidade, não? Né? Porque eles mesmos não escolheram uma pessoa daqui. Entendeu? Porque, olha,
Quando o cara é da cidade, ele trabalha mais. Você pega aqui uma cidade como Tire como Estrela exemplo de os Alagoas. vereadores, né? Ó, você pega o Estrela de Alagoas, tem um deputado estadual. Aí ela vem aqui, tira 300 votos. Você acha que ela vai trabalhar por Delmiro ou por Estrela? Vem um de Champreta, vai trabalhar por Delmiro ou por Champreta? Vem um Feira Grande. Então, assim, é uma questão das pessoas entenderem isso. E se elas não me escolherem ou não escolher uma outra pessoa que seja da terra, quem perde é a região, não é? Quem perde é a região. Eu lamento muito, são as lideranças políticas daqui trabalharem esse contrassenso, essa Pessoas que têm a capacidade incoerência. de arrastar a voto estão sempre escolhendo pessoas de fora. De né? fora, Quer dizer, exato. Mas eu falo assim, Rafael, a gente entende essa questão ideológica, esse processo político que as pessoas precisam, né, entender que a gente precisa de fortes lideranças aqui, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal também é importante. Mas eu falo do Rafael, quando chega em casa, depois de um dia de correria, indo atrás do voto, atrás das pessoas, uma campanha para deputado estadual ainda tem uma dimensão maior, porque você vai em vários municípios. Exatamente. Chega em casa à noite, sabendo que não vai comprar voto, diz assim, caramba, vem a galera aí da mala preta, eu vou ficar para trás. Como é que é isso? Não, eu não estou preocupado com isso, por incrível que pareça. Eu quero fazer o meu trabalho, porque a democracia é uma escolha. Se eu ficar preocupado com o deputado cadastrinho, com a mala preta, né, eu vou ficar endoidar. Então, na verdade, eu não estou preocupado com os meus adversários. Não estou preocupado. Entendeu? Eu vou fazer o meu trabalho do jeito que eu acho certo, com a minha equipe, com a minha motivação, com as minhas ideias, com meus propósitos, e vou para casa e o povo quem vai escolher o que ele quer. Eu não vou me frustrar se eu tirar pouco voto, ou não vou ficar de forma alguma se comprarem meus votos, porque isso é o livre-arbítrio, é a democracia que é assim. Apesar de que eu vou lhe dizer... Pessoa que escolhe ser vendido. Que escolhe, não, entendeu? Então, e depois vai ter o que merece. Você lá na falou frente, uma coisa interessante, porque assim, muitas vezes o candidato escolhe o eleitor e não o eleitor o candidato. Entendeu? Então a gente tem isso acontece muito quando a gente vive numa região muito pobre. Alagoas hoje tem 51% da população na linha da pobreza. É o segundo estado mais pobre do Brasil. IDH da África, né? IDH baixo. Então, nesse quadro que a gente vive, né, um quadro deprimente realmente, né, quando você sai da propaganda e cai na vida real, né, a gente fica meio que se sentindo covarde se não fizer alguma coisa. Então, eu estou aqui com um ato de coragem, na verdade. Porque, olha, eu falei isso na rádio essa semana que eu fui. Pode falar o nome da rádio. Rádio Água Branca FM. Um beijo, Água Branca FM. Isso. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava passando fome. Eu pedi para uma pessoa que trabalha comigo ver se não era um trote, se não era uma coisa. E ela foi na casa da pessoa e ela estava... Constatou. Ela estava com 3 meninos fervendo água com papelão dentro para fazer um caldo papelão, cara. Em Delmiro. Papelão. Eu pensava que isso não existia mais. Entendeu? Minha nossa senhora. Eu me como, a menina... Olha, os meus funcionários que foram lá começaram a chorar dentro da casa dessa pessoa. Aí é questão de humanidade, E né? eu fui, ajudei. Todo mundo do laboratório fez uma cota. Quando viu, porque ninguém... Quer dizer, hoje a gente tem um auxílio... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, não é? Alagoas tem mais de 600 milhões de reais numa conta chamada conta do FECOEP, Fundo de Combate à Pobreza Extrema. E tem gente, 51% da população na pobreza. Então há uma incoerência nisso e as pessoas precisam acordar. Entendeu? Como é que você... já foi arrecadado nesse fundo mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esse fundo foi criado por Ronaldo Lessa. Apenas 30% desse dinheiro foi utilizado para combater a pobreza. Apenas 30%. Isso foi um estudo realizado aqui na UFAL do Sertão. Como foi a aplicação desse dinheiro? Então, tem um professor, até peço desculpa por não ter gravado o nome dele, mas é daqui. E ele fez esse levantamento, depois eu lhe passo o estudo para vocês lerem.
Mas a situação que o estado de Alagoas passa é uma situação que precisa que pessoas se posicionem. Então, quando eu me coloco como candidato a deputado, é para conversar sobre isso, para falar sobre isso, entendeu? E outras coisas também. Mas eu vou aproveitar para pegar uma coisa da pauta que tá lá na frente, viu, gente? Aqui é tudo ao Aí vivo. quando eu pego, ele interrompe. Eu vou interromper também. Mas fica à vontade quando Tô só você quiser. esperando para você interromper. Porque a gente agrega muito a questão da pobreza em Alagoas e também no âmbito nacional, mas em Alagoas há grandes caciques políticos, né, que estão atuando no estado de Alagoas há décadas, né, e o estado não sai disso. Vive na mão dessa galera e o estado não sai disso. E agora entra o presidente da República, né, a gente está no período eleitoral, Bolsonaro, que agravou a situação da pobreza em todo o Brasil, ao meu ver, né? E você está candidato, inclusive postou uma foto recentemente lá na O convenção. Bolsonaro que agravou a situação da pobreza em todo o Brasil. Eu acredito, pelo menos eu então acredito. você é de que sim. esquerda. Não, eu não sou de nada. Eu sou Jefferson. Rafael, você é esquerda, direita, para ficar claro? Eu já tinha perguntado. Tem que responder agora. Pode responder. Mas deixa eu concluir a pergunta. No final, aí vocês vão me dizer se eu sou de esquerda ou de direita. Um beijo, Eloís Helena. Então, em minha opinião, o Bolsonaro agravou a situação da economia do país. Não houve melhoras, minha opinião. E tem os caciques políticos, o Fernando Collor, o pessoal do Lira lá, que estão ao lado do Rodrigo Cunha, que é um cara que você está muito ligado ali diretamente. Então, como é que essa relação, falar de pobreza, justamente assim, em meio a caciques políticos, junto ali da galera que está próximo de Bolsonaro, que agravou a situação da pobreza no país. O que é que eu penso sobre isso? Eu pergunto mais, eu pergunto se não tem uma incoerência aí. Certo. Veja só, a pobreza, a recessão econômica, ela não se deu só no Brasil. A gente está falando de uma pandemia que parou o mundo. Bolsonaro ajudou um pouquinho. Houve uma recessão global. Ele deu um Houve uma recessão global. Acelerou o Eu processo. acho que o Bolsonaro... Jefferson, deve ser tendencioso, isso não é... Veja, eu acho que o Bolsonaro cometeu erros na condução da pandemia, mas a oposição ao Bolsonaro também cometeu. Houveram excessos das duas partes, né? E eu sou biomédico, eu conheço do Covid, eu sei como se evoluiu essa pandemia. Eu posso lhe dizer que houveram excessos das duas partes. Tanto do Bolsonaro, que ficou taxado como negacionista, como da oposição, que queria fechar tudo até hoje, se dependesse tudo fechado. da oposição ao Bolsonaro, estava tudo fechado. Não só fechar Então, tudo, como eles se sentiram no direito de dizer quem que era trabalho essencial, né? Ou seja, você não poderia vender o seu espetinho na rua, mas você poderia ir filmar. E eles chegaram até a dizer, a esquerda chegava até a dizer que a economia ficava para depois. Então, que depois era esse? Quem sabe um futuro governo, né? Se não esse. Então, agora que depois de uma pandemia, depois de fechar o comércio, depois de fechar tudo, é claro que a gente vai se deparar com caos. E o Brasil, assim, essa pobreza foi agravada no mundo, né? Poderia ter sido melhor aqui, sim, claro, por que não? Né? Mas os governos estaduais também têm culpa nisso, não só o presidente Bolsonaro, né? E a gente precisa assumir também a nossa própria culpa. Então é terceirizar os problemas, né? É sempre mais fácil. A culpa é de fulano, é de Beltrano, é de Cicrano, né? Mas geralmente quem está na política é quem tem que resolver. Né? E a gente vive uma polarização e uma briga muito grande de extremos que faz mal para todo mundo. Então, infelizmente, hoje a gente tem um que diz que é o bem contra o mal e o outro que também diz que é o bem contra o mal. São discursos iguais em lados opostos. Isso é ruim para o país, né? Eu acho, eu entendo dessa forma. É muito difícil quando você não consegue sentar numa mesa para conversar determinado assunto. E o Brasil hoje está desse jeito. Dificilmente eu consigo, porque eu sou moderado. Mas se você pegar um eleitor do Bolsonaro e um eleitor do Lula, eles brigam. Ou então eu que não sou eleitor de ninguém, eu brigo com qualquer um. Eu brigo com você, eleitor de Bolsonaro, eu brigo com você, eleitor de Lula. O que me enoja é esse negócio de você defenerar qualquer outra pessoa a partir do momento que você conhece o posicionamento político.
começa a defeneirar. Você não diz, por que é que você pensa assim? Por que é que você tem uma ótica diferente da minha? Você poderia me convencer? Não. A partir do momento que você diz que é esquerda ou de direita, você chuta. Tirado a pontapés. Então isso é uma coisa... Né? Um é fascista, o outro é comunista e pronto. Aí a gente joga a culpa de uma pobreza, de um como você estava tentando colocar agora só no presidente, mas a gente vem de 16 anos de um pré-governo que preparou isso tudo. Né? Agora vai começar a discussão. Começo. Eu disse a você que eu brigo com política por qualquer um. Cadê meu Rivotril? Trouxe aí, Rafael. Não tomou. Era isso que eu queria dizer. Você estava dizendo como é que o Rafael chega de... O Rafael é doutor, ele tem acesso a medicamento para dormir. Ele chega e dorme. Aí você estava falando da incoerência do Rodrigo com Arthur Lira, com a galera. Uma galerinha o Rodrigo, pesada, né? O Rodrigo, por uma questão política de arco de aliança, não é? Não é... Aí veja só, o Rodrigo é candidato a governador. Sim. E tem o apoio do Arthur Lira. Sim. Mas quem não quer ter o apoio do Arthur Lira? Entendeu? Ele não é o candidato do Arthur Lira. Ele tem o apoio do Arthur Lira. Entendeu? Quem é contra o Rodrigo, os candidatos de oposição ao Rodrigo, querem transformar o Rodrigo num candidato de um lado tal. O Rodrigo é o Rodrigo. É o jeito dele. Ele nunca mudou. Agora, o Arthur escolheu o Rodrigo para apoiar. Entendeu como é o negócio? O Rodrigo é bolsonarista? Não. O Rodrigo é da esquerda? Não. O Rodrigo ele tem uma posição de centro, onde ele vota a pauta de acordo com a orientação do seu gabinete. Ele tem uma equipe técnica e pega o projeto lá, que vem do Bolsonaro, e diz assim, vamos estudar esse projeto. É bom para o Brasil? Vamos votar. Não é bom para o Brasil? Vamos devolver, vamos ser contra, dentro da ética dele. Então, o que a esquerda quer é que o político seja, quando ele não é 100% da esquerda, ele é da direita. Quando ele não é 100% da direita, ele é da esquerda. E ele fica... Mas nesse caso é diferente, né? Porque ele tá com o Lira que segurou a onda ali do Bolsonaro, senão o Bolsonaro nem presidente. Aí veja, mais o Lira, hora dessa, o Arthur Lira, ele é bolsonarista. Mas o Rodrigo não. É controlado. O Lira o Rodrigo ele tem uma posição. Bolsonaro. O Rodrigo tem uma posição de centro, onde, em determinado momento, ele vota de acordo com, vamos dizer assim, uma tendência de um olhar mais social, que é mais direcionado à esquerda, e em outros momentos, quando precisa um rigor maior, por exemplo, com alguma pauta mais conservadora, ele vota, porque naquele momento ele achou importante aquele determinado projeto. Isso é um parlamentar independente. É um parlamentar que tem independência nas ações. Então, para desbulgar a cabeça de você que está em casa, o Arthur Lira, então, escolheu em Alagoas, especificamente, né, tira-se a figura do Bolsonaro, e ele escolheu para fazer essa coligação junto com o Rodrigo Cunha aqui em Alagoas, sem que o Rodrigo Cunha dê apoio a Bolsonaro, para divulgar. Pior ainda, Rafael, só para complementar, tá vendo que a gente no dia que o governador viria em Delmiro Gouveia, eu tive a curiosidade, que eu fui convidado, viu, para o almoço. Vaidoso também, fui convidado, né? Não pude ir, mas fui convidado. Modesto. Não pude ir, tinha compromissos importantes, não pude ver o governador, que não veio, né? E aí, por questão de curiosidade, eu digo, o que é que ele está fazendo que não vem em Delmiro? Tava o governador, tava o Fernando Collor, tava o JHC, tava todo mundo na mesma mesa, cara. Todo mundo na mesma mesa. Mas batendo assim. papo. Todo mundo, o Rodrigo tava na mesa? Eu acho que não, o Rodrigo não tava. Mas a JHC tava e o JHC e o Rodrigo Cunha são ligados ali, né? São ligados. Tem uma... Inclusive, né, se o Rodrigo não fosse candidato, se o JHC fosse candidato, o Rodrigo não seria, né? Isso é o que... De quê? Como assim? A governador. Não. O Rodrigo, ele, independente se o JHC fosse ou não candidato a governador, ele também seria. Pode acreditar. Muito amigos. Mas... o que é que tem aquele negócio? Ando com todo mundo, peço conselho, mas não confio em ninguém. Não, o Rodrigo seria candidato a governador, até com o JHC sendo também. Difícil, né? Porque o JHC estava ali, favoritão, inclusive, né? Vinha muito forte e optou por ficar ali. Foi. Na prefeitura de Maceió. Pensou direitinho, né? Pensou direitinho.
Tem alguma pergunta? Senão eu vou seguir. Não, eu ia encaixar as perguntas aí pra ficar melhor. Então, só pra desbugar, né, a mente da galera, tava todo mundo junto. Desbugar a mente do Jefferson, que é O difícil, Collor, né? De vocês, o governador atual, o Jefferson. O tampão. Tava todo mundo. Eleições de 2020, nós tivemos... 5 candidatos à prefeitura. Então, eu só ia dizer que ele era vice de Sávio, os outros eu não tô nem... E o Rafael Ainda continua essa amizade com o Sávio? Claro, com certeza. Como Aliás, é que a espera pessoa aí, pode... só um minuto. Um beijo, Sávio! Como é que a pessoa pode não ser amigo do Sávio? Me diz. Não tem como. Tem como? Não tem Pessoa como. incomparável, Sávio. Sávio é um delmirense E uma cabeça à frente extraordinário. Eu acho que a sociedade, não porque eu fui vice do Sávio, mas Delmiro perdeu muito em não colocar o Sávio na prefeitura. Porque se tem uma pessoa em Delmiro que ama Delmiro, que conhece Delmiro, que tem projetos para Delmiro, que olha o social, que não é de hoje, é o Sávio. Né? Então, quando a gente ia para a rua, né, as pessoas diziam assim, você demorou. Todo mundo quer votar em você, mas a gente já está comprometido. Entendeu? Desculpa. E pode ser desculpa, mas a gente também, naquele processo político, eu acredito que a gente realmente demorou para construir uma candidatura do jeito que a gente queria. E eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas comentarem. O Sávio veio aqui, eu perguntei a ele, o pessoal dizendo, não, o Sávio era candidato laranja do Lula Cabeleira para atrapalhar as outras candidaturas. E tu lá de E vez, ele não se... Como é que você viu isso? Não, de forma alguma. Ele não é homem para isso. Não é homem para ser laranja de ninguém. O Sávio é um homem direito, correto, ético, de postura. Até hoje, o pessoal Até hoje, comenta, de né? postura. Então, Algumas pessoas são... muita maldade Isso. por trás disso, entendeu? Inclusive, eu acredito que, como era política, sempre tem um lado negro da política, né? Pois é. Criaram esse Boatos. factoide, esse fake news, e que, inclusive, prejudicou também a evolução da nossa campanha. É por isso que eu digo, a gente demorou, a gente não se preparou bem, a gente não criou uma estratégia de marketing melhor, entendeu? Porque chegou um certo momento em que o Sávio até se irritou com esse tipo de comparação de candidatura laranja, até levou o tom em certas situações, de até ir para a crítica mais forte à própria gestão, que inclusive ele já apoiou a Ziane e o Lula em outras situações, né? Então por isso também que veio essa ideia de que ele seria um candidato laranja. Mas não, né? Ele realmente se colocou, inclusive, para ele ser candidato foi feita uma pesquisa. E na pesquisa de sondagem, ele era o único que poderia, era o único, né, entre nós, que tinha condições de ganhar a eleição. Porque a pesquisa é uma ciência, pesquisa política é uma ciência, né? Ela tem que ser bem feita para lhe dar a informação correta. E ele tinha um potencial de ser eleito prefeito muito alto. E a gente acreditava na eleição dele, mas a nossa estratégia não foi boa. Né? A gente não conseguiu estrutura, por exemplo, mínima, né, de campanha. A gente não conseguiu montar uma chapa de vereador, que o vereador ele carrega o prefeito. Ele ajuda muito, entendeu? E a gente não conseguiu montar uma chapa boa, grande, forte. Tinham pessoas boas com a gente. Está aqui uma pessoa que foi candidato cheio de ideias, cheio de energia, que foi o Caio, que vem da UFAL, produtor cultural, etc., músico, entendeu? Gente da saúde, a gente colocou médicos, colocou uma médica, colocou uma enfermeira, gente que tinha serviço prestado, mas era pouca gente. Uhum. Então a campanha minha e do Sávio não prosperou, né? Talvez porque a gente não conseguiu criar corpo, musculatura. Mas eu não tenho dúvida que o Sávio na prefeitura ia dar um show. Não tenho dúvida disso. Eu também. Eu vejo o processo eleitoral assim tão glamourizado, uma coisa mais artística do que política em si, né? Você apoia o candidato, quando vê, fica aquele delírio, eu creio que é muito engessado, porque o que aconteceu é basicamente o que acontece com Lula e Bolsonaro, porque o cara já teve uma história no passado, então parece que se conta como se você fosse mulher. Depois você é ex, você nunca mais deixa de ser na vida, né? Você pode casar com quem você for, vai ser sempre ser ex. Então eu creio que é isso que acontece. Meio em palavras
É ruim você desvencilhar, né? É. Difícil desvencilhar, né? Isso. E você falando do Sávio, né? O Sávio realmente em dado momento, e até hoje as pessoas falam muito, eu acho isso muito injusto, mas até hoje as pessoas comentam que a candidatura do Sávio foi uma candidatura laranja porque eles tinham uma parceria, né? Sávio e o ex-prefeito Lula Cabeleira, eles tinham uma parceria de longa data e tal. Então, quando aconteceu essa questão de 2020, o pessoal disse, com certeza tá amando do Lula, né? Mas você já vinha de uma situação diferente, você vinha sempre de conjunturas políticas, participações políticas aqui em Delmiro Gouveia, justamente em oposição a Lula Cabeleira, né? A gestão do Lula sempre marcou ali contra o Lula Cabeleira. Mas, em 2016, veio a indicação do Carimbão, a indicação do Lula Cabeleira, a prefeitura de Delmiro, o deputado, na época, deputado federal Carimbão, e aí você aderiu à campanha do indicado por Lula. Como é que é isso? Como é que é isso, né? Veja só, o Givaldo Carimbão dispensa explicação. É um político com uma sensibilidade social muito grande, que tem serviço prestado no estado de Alagoas inteiro, tem obras sociais, e ele, apesar de ter sido uma indicação do Lula e da Ziane na época, eu tinha certeza que ele, à frente da prefeitura naquele momento, ia ter autonomia para trabalhar, apesar de não ser da terra. Então isso, não é? Pesou, né? Contra o Padre Heraldo, que dispensa explicação, que é um sertanejo, não é? Nato e que sempre teve um discurso muito forte de oposição a Lula e a Ziane, sempre foi o contraponto de Lula e Ziane aqui na região. Eu poderia até estar com o Heraldo, né, com o Padre Heraldo naquele momento. E por que não foi com ela? Porque a história, né, mostra quem são as pessoas. Então eu não acreditava na capacidade dele de gerenciar a prefeitura, de comandar uma equipe, porque E suas complexo, previsões deram meio entendeu? certo, né? Era complexo. Apesar dele ter o apelo, era o momento da oposição ganhar a eleição. Então, tem isso também, entendeu? Na política tem o momento da mudança, né? Então ele foi o nome, né? Foi o nome que, inclusive, botou uma boa diferença, quase 5 mil votos à frente do Carimbão. Mesmo também o Heraldo já tendo um histórico também nas gestões do Lula, né? Já foi secretário, já foi tudo. Então o pessoal também não resolveu implicar com o Heraldo. Mas aí você Agora, não acreditou no Heraldo, na proposta? O Carimbão, como eu disse, para mim ele além de estar como deputado federal no mandato, com a possibilidade de colocar muito recurso aqui na cidade de Delmiro, até para ele mesmo administrar como prefeito, né? Eu acho que muito mais tecnicamente preparado. Então, quando Rafael, tenho esse perfil, eu escolho o meu candidato não só pela emoção. A emoção é importante, o cara é aguerrido, tal, bota energia na campanha, tem um discurso bom, mas quando a gente vai ver a formação, a capacidade de gerenciar, de liderar, como ele trata as pessoas, Heraldo é meio sarcástico, gosta de jogar com ironia, né? Então, assim, isso machuca muita gente, né? E foi um prefeito que deixou muito a desejar, né? Então, assim, eu não estava errado. Inclusive, o vice do Carimbão era um amigo meu, o Dr. Carlos. Eu já ia foi dizer, na minha foi que casa. houve aí que era amigo, né? Não, é amigo meu, continua sendo meu amigo, um profissional muito bom, um profissional médico muito bom, entendeu? Inclusive eu indico ele para vários amigos, entendeu? E quando pergunta, eu quero fazer uma consulta com tal problema, o doutor Carlos resolve isso aí, né? E ele foi na minha casa, Rafael, estou sendo cotado para ser o vice do Carimbão, então pesa também isso, né? O nome do vice, muita gente, às vezes as pessoas não dão importância ao vice. Mas você vê, Itamar Franco foi presidente, né? Michel Temer foi presidente, né, sendo vice. Ai, nem né? lembre. Né? Então a gente tem que, né, naquele momento ali, naquela conjuntura, inclusive o Carimbão me mostrou o projeto dele, que ele tinha para Delmiro, eu achei bem interessante. Então, ele chamou, mas ele se perdeu, me chamou, entendeu? Mostrou. Não foi Lula nem Ziane que me chamou. Foi o Carimbão. Foi o Carimbão, né? E tinha aquela resistência. Ele entrou no momento errado. Como eu disse a você, a vez era da oposição, né? Tem muito isso. Existia um desgaste natural da gestão, que já vinha de várias reeleições, e
Mas assim, a maturidade, né, o tempo passa e a maturidade quando chega, a gente começa a pensar mais nas nossas escolhas, né? E eu acredito que naquele momento ali eu agi mais com a maturidade, com a razão. Você conseguiu, né? Com a razão. É. Muito bem. E antes de eu fazer a minha próxima Fique à pergunta, né? Fala tanto de Sávio, eu queria falar do Galeria Bezerra, cadê os nossos patrocínios? Agora a gente pensou junto. Eu já tava pensando faz tempo, só que não tava deixando eu falar, né? Mandar um beijo para o Sávio da Galeria Bezerra, que patrocina aqui o nosso podcast do Carvalho. Sim. A Narela Informática. Narela Informática, né? Aqui bem pertinho, na Rua da Independência, aqui em Almeida Gouveia. Diz que aqui não tá fechado, já doido para patrocinar aqui esse podcast, mas já fechou ali. As conversas erradas. Ah, nada, oxi, espaço tem muito aqui ainda. Abertíssimo. E a Narela Informática, você encontra manutenção para o seu computador, encontra equipamentos eletrônicos para o seu computador, acessórios de informática, até panela você encontra na Narela Informática, né? Artigos de papelaria. E um detalhe muito importante, que a Narela Informática ela dá 7% de cashback da nível cashback, que é dinheiro de volta na hora, tá certo? Tudo que você comprar na Narela, e você que tem nível cashback já no seu celular, já são mais de 1.300 pessoas em Delmiro, vai lá na Narela então, que tem 7% de cashback pelo nível cashback. E For Music Studio, essa qualidade de som, de imagem, vem de onde, Edmar? Do nosso amigo Tijão da For Music Studio. For Music Studio, né? Os maiores músicos da região, viu, Rafael? Vem gravar aqui. Os maiores e os menores também. Todos. Aqui tem só pra todo mundo. Cara, um profissional... E aí, Delmiro Rafael, Gouveia já sabe. Já coloca aqui o nome Rafael, patrocínio. A empresa. Laboratório São Lucas e dando cashback, olha lá. Tem que fidelizar os clientes, viu? Vamos lá. Conversa isso. Muito bem, fica à vontade, Edmar. Voltando do intervalo. A gente cortou, a gente segue tudo junto? Seguindo, tudo ao vivo. Então, Rafael, Vamos cortar. Melhor garantir, né? Voltando do nosso intervalo, Edmar Correia, fica à vontade. Certeza pra ficar à vontade? Você disse que eu não deixo você perguntar, então. Não deixa eu falar nada. Você, agora até o agora eu vou tomar convidado. meu guaranazinho. Todo mundo falando. Então, Rafael, eu conheci você justamente nessa fatídica campanha do Carimbão que o Jefferson fez questão de bater. Fatídica? Sim, porque você falou quase 40 minutos dessa campanha. Aí. Só perguntei. E eu sempre vi você como coadjuvante. Você sempre envolvido no quadro político, porque você não tá entrando na política de paraquedas, você já tem um histórico muito grande, né, na política, você já era envolvido com política, só que você nunca colocou a cara propriamente dita para bater, né? No tempo que eu lhe conhecia, eu fotografava na campanha do Carimbão, você ajudou a gente na campanha do Carimbão e também na campanha do Zé Carlos de Água Branca. E o que foi isso que virou a chave que você agora disse, agora é a minha vez, agora é a hora que eu já tô maduro o suficiente, agora eu vou me candidatar. Eu tenho essa possibilidade. Boa pergunta, veja só. Depois da eleição do Carimbão, que foi a eleição também do Jefferson. Aquela eleição também foi a eleição do Zé Carlos em Água Branca, a primeira, foi a mesma eleição. Eu fui coordenador da campanha do Zé lá em Água Branca. Né? Fui um dos coordenadores. Né? E a gente ganhou a eleição, né? E eu fui convidado a ser secretário de saúde, fui secretário de saúde em Água Branca. Durante esse período eu conheci o senador Rodrigo Cunha, que era deputado estadual. Como secretário, eu precisei do gabinete do senador para conseguir várias coisas para Água Branca, coisas que eram direito da população. Cirurgias, consultas, exames, etc. Também para médico é aquele do teste dos 40, porque eu tenho um amigo que tá precisando também. Já tá rodeando os 40 anos, tá precisando desse médico. Depois eu quero uma conversinha. Vamos indicar uns profissionais bons para ele. É com você, viu, Tijão? Aí nessa época que eu conheci o senador Rodrigo, na época ele era deputado, e eu
criei uma relação de amizade com o senador, com o deputado Rodrigo, e depois ele foi candidato a senador e me convidou para ser coordenador da eleição dele aqui no Sertão. Então eu coordenei a eleição do Rodrigo em 7 cidades, em 14 cidades aqui do Sertão de Alagoas. A gente ganhou, o Rodrigo ganhou, foi o mais votado no estado. E essa ida dele para o Senado possibilitou que eu, aqui no Sertão, continuasse com esse contato com ele e colaborasse no mandato dele, indicando várias emendas aqui para a região. Então, Delmiro Gouveia, por exemplo, recebeu 4.200.000 de emendas do senador Rodrigo. Água Branca, mais de 3 milhões. E assim vai. Emendas intermediadas por mim. Por exemplo, tem uma instituição aqui que está passando dificuldade. Então, vamos lá, qual é o problema da instituição? A documentação está em dia? Não, vamos organizar a documentação, tal. O senador Rodrigo, olha, tem esse problema aqui nessa instituição. Manda escrever no meu programa de central de emendas. Então, faça um projeto e mande. Então, eu auxiliei o exercício do mandato do senador aqui na região, trazendo muitos benefícios, apesar de que não foi divulgado como deveria ser. Por exemplo, tem um Campus Society sendo construído no Ponto Chique com dinheiro de uma emenda do Rodrigo. Ao lado do Campus Society, e com sua participação, tem com a minha indicação. A assessoria do Rodrigo dizia assim, agindo mais que muito vereador por aí. Rafael, tem um programa aqui com o Campus Society, que o senador conseguiu tantos Campus Society, digo, traga um para Delmiro, um para Água Branca, tal. Não, ele não pode, traga, tem que ser, aqui a gente está desassistido, entendeu? Tem recursos para praça, a gente vai fazer também uma praça ao lado do Campus Society, do Ponto Chique. Inclusive, a prefeitura não divulgou direito. Parece que a Ziane esteve lá, fez uma reunião, estamos construindo aqui um Campus Society com a emenda. Aí não disse direito de quem era a emenda, entendeu? Então isso é coisas chatas da política, mas assim, o bom... Mas ela tá que nem ela fez que nem aquele político que reivindica a paternidade da obra, né? Ela teve com o Rodrigo, ela, o Rodrigo, ela cobra do Rodrigo também, porque o Rodrigo foi muito bem votado aqui. Ela é uma pessoa que realmente cobra e pede. Mas a recíproca não é proporcional. A gente espera que ela chegue e divulgue melhor. E diga, apesar de não ser do mesmo lado, não é? Hoje o candidato a governador dela é outro, não é o Rodrigo, mas não custa nada dizer. O senador colocou aqui, essa obra foi do senador Rodrigo. Inclusive... Eu também diria não, Rafael. Mas veja... Faça vocês sua publicidade, ó. Não, quem conseguiu foi a gente, velho. Não, mas não é assim não. Não é assim não. Porque é política. Essa é a política. É a política, entendeu? Porque assim, a população precisa ser bem informada quanto a isso, né? Aí, se ela divulga o cara que ela está apoiando aí, né? Pois é, talvez também tenha ajudado ela, vai dizer o que é pois isso é, aí, cara. Pois é, mas a gente vai lá e vai dizer a todo mundo, eu vou contar uma coisa pra você. Vem pra cá, você que tá fazendo alguma coisa aí, que tá mandando alguma coisa pra Delmiro, vem pra cá, que a gente dá espaço. O senador Rodrigo esteve aqui e disse assim, Rafael, eu quero uma pauta com a sociedade. Aí eu fui, chamei o Sávio, representando o CDL, chamei o pessoal da Associação Comercial, chamei um grupo de mulheres, chamei pessoas que na hora, porque foi muito rápido, na hora eu me lembrei de chamar. Sentou numa mesa e todo mundo reclamando da falta de incentivo para o emprego, geração de emprego. Aí o Rodrigo disse, faça um ofício, estudem, veja o que é que vocês querem, faça um ofício, mande para o meu gabinete, que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí o Sávio, pelo CDL, pela Associação Comercial, mandou um ofício pedindo incentivo para o turismo, porque Delmiro Gouveia tem a maior faixa de canyon da região. Eu me assustei agora. Hã? Nada. Ele pensou alguma coisa aí. Manja muito de turismo. Manja muito de turismo. Tem a maior faixa de canyon em Delmiro. Então, o ofício que essas pessoas que passaram por essa reunião fizeram é incentivar o desenvolvimento do turismo. E sugeriram a construção de um mirante na Lagoinha. O Sávio esteve aqui e falou. Sim, entendeu? Você está falando todo mundo. O Sávio faz parte da comissão turística também daqui da cidade. Do Conselho turístico. Faz. Também então, faz. assim, ele também. O senador Rodrigo mandou 1,5 milhão. Já mandou? Mandou.
indicou 1,5 milhão para Delmiro Gouveia para a construção desse mirante. A prefeitura não cadastrou a proposta. Então, veja, colocou dificuldade, dizendo que aquela rúbrica, aquele projeto não podia ser feito isso e tal. Veja, dava para resolver. Entendeu? Não tinha dificuldade nenhuma. Mas isso já agora na gestão ano passado, na gestão Ziane. Dava para resolver. Se quiser, faz. Entendeu? Perdeu 1,5 milhão. Aí depois a gente resgatou desse 1,5 milhão, a gente resgatou 1 milhão. Senta, corre, que a gente não quer perder esse dinheiro. Senta secretário, senta assessor, o que é que a gente vai fazer? Senta vereador, vamos fazer alguma coisa. Projetamos praças na Lagoinha e no Salgado. Praças com ciclovia, pista de caminhada, exercício, lugar para exercício, quiosques para a comunidade vender salgadinho, doce, não a bebida alcoólica. Porque a gente pensou numa praça moderna, para combater, incentivar o pessoal ao lazer, à prática do esporte. Então a gente criou essas praças e o que aconteceu? Até para tirar do ócio, né? O que aconteceu? Não cadastraram a proposta. Não foi feito. Perdeu de novo. Então você está dizendo que a Ziane está dificultando? Não, eu acho que foi algumas emendas que eu não vou dizer que ela está dificultando. Assim, ó, eu vou dizer que a equipe vacilou. Vou pegar leve. A equipe vacilou feio. Prejudicou a sociedade. Não prejudicou o Rodrigo, não. Prejudicou a comunidade. Porque hoje era para a gente estar inaugurando essa obra. Faz 1 ano que isso aconteceu. Então, hoje era para a gente estar inaugurando essa obra. É, entendeu? Uma coisa que é necessária, porque nós que trabalhamos assim pelos povoados, a gente vê eu peço, se tiver uma praça, junta um monte de gente para sentar debaixo do pé de isso aí é tentativa de controle, né, do que pode, do que não pode acontecer na cidade. E assim, ele não permite que um opositor político cresça. O Rodrigo Cunha mandou emendas que vão sair e de certa forma vão estar ligados ao Rafael, vão estar ligados ao Sávio, e esses caras vão crescer politicamente. Então dizer, eita, vai construir aquele negócio, vai crescer o nome dos caras aqui, a gente não quer isso, porque a gente quer controlar, minha visão. Eu vou ser elegante, certo? Eu já presenciei a prefeita pedir ao Rodrigo emendas para executar aqui em Delmiro. Então eu não posso dizer que ela não queira que venha emenda, mas eu posso dizer com toda certeza que 1,5 milhão de reais que foi encaminhado para cá não foi executado por falta, vacilo da equipe, má vontade talvez, mas não veio. Tem um ofício aqui comigo, no meu celular, com a indicação, teve conversa, teve polêmica no Conselho do Turismo, me chamaram para uma reunião, eu expliquei, né? Então dava para fazer muita coisa com 1,5 milhão. Parece pouco dinheiro, mas se for bem aplicado... É o prêmio do BBB. Então, se for bem aplicado, o que estava no foco dela... Caio tá gravando um DVD pirata, Caio. Exatamente, pode ter sido isso, né? Não estava nas prioridades da gestão, não na prioridade, né? dela. Pode ter sido isso. E assim, aí voltando para a pergunta, por que você só ela saiu do bastidor para ser candidato? Porque eu sei... Eu consegui muita coisa e eu sei que se eu for deputado, eu posso potencializar isso. Entendeu? Porque a região, aí vamos voltar no discurso, a região ela é carente, é abandonada de lideranças. Delmiro é doador de votos, Água Branca é doadora de votos, Paricunha é doadora de votos. Então a gente ajuda todo mundo e ninguém ajuda a gente. Entendeu? E aí chega uma hora que eu disse a você que a roda tem que girar. Chega uma hora que a sociedade tem que abrir o olho, tem que acordar, tem que acreditar, né? Porque se ela não acreditar, se a roda não girar e der errado, foi ela que quis, né? Foi a sociedade que quis, foi o povo que quis desse jeito, né? Então assim, eu me motivei, inclusive ao convite do próprio senador Rodrigo, Rafael, você já me ajuda como deputado, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor, entendeu? Então a gente sabe que a gente tem um projeto para cá, para o sertão de Alagoas. Não é só você está falando aí em falta de representatividade, de fato, né? A gente sabe que os votos são fracionados, sabe de tudo que acontece, mas o Alto Sertão Alagoano tem um deputado. Tem um deputado. Tem o Inácio Loyola, né? Tem um deputado. E aí? Como é que fica? Aí eu vou perguntar a quem está nos assistindo agora. Ele lhe representa?
Me mostre o exercício do mandato do deputado Inácio na nossa região. O exercício do mandato. Alguma emenda, algum trabalho? Qual é o trabalho que ele desenvolveu aqui na nossa região? Para a sociedade. Você lembra de alguma coisa? Não lembro. Mas perguntar pra ele não, ele é esclarosado, ele não lembra de colocar, não se trata de dar um discurso bonito falando de Lampião. Pois é. Não se trata de contar uma história. Não se trata de sentar numa mesa de bar com amigos e confraternizar. Não se trata de visitar comerciantes e tirar foto para dizer que é daqui. Se trata de efetivamente mostrar o trabalho. Olha, eu tenho um projeto para cá. Sabe qual é o projeto? Ter um gabinete em Delmiro. O gabinete do deputado em Delmiro. Tem como não trabalhar desse jeito? Você abrir um gabinete em Delmiro, tu vai bater lá, todo mundo vai bater lá. A região toda, o sertão todo. Eu digo Delmiro que é a sede do Alto Sertão de Alagoas, né? Mas vai servir para Água Branca, para Pariconha. Quer dizer, você vai procurar o deputado Inácio, você vai procurar onde? Não sei. Acho que ele mora em Piranha, né? Deve ser, né? Eu acho. Ele deve ter uma casa em Piranhas. Olha, Morar assim, em Piranhas ele não mora, não. Eu não estou aqui atacando a onda de ninguém. Eu gosto dele como amigo. Ele é amigo do meu pai, da minha família. Eu gosto da Cátia, gosto de todo mundo. Abraço ele, brinco e tal. Mas é um ciclo político que precisa se renovar. Entenda. Eu espero que a população entenda isso. Inclusive, nós podemos ser deputados juntos, por que não? Eu vou até chamar ele na chincha. Bicho, vamos trabalhar pelo sertão. Vamos parar de ficar só tomando um esquisinho, batendo um papo, falando da história do Lampião, chacoalhejar, pegar e balançar, entendeu? Porque é disso que o sertão precisa, pô. Não tem representatividade, é fraca. Olha, eu estava em uma rádio em Santana do Ipanema, Milênio. Antes de entrar... A Rádio Milênio é a rádio do Carimbão. Do Carimbão. Antônio Melo estava virado. Aí disse assim... Antônio Melo é... O jornalista. Radialista, jornalista. Estava lá, pé da vida. 30 dias sem chegar água em Santana. Aí me diga, cadê os políticos? Porque água é vida, é fonte de vida, é essencial. É essencial. Aí você fica, meu Deus, será que a população não está enxergando isso? Que está na hora de dar uma mexida. Entendeu? A gente estava olhando aqui, fiz uma pesquisa rápida antes de vir para cá. O estado de Alagoas tem 27 deputados eleitos. Os 27 tiraram votos em Delmiro Gouveia. 27? Os 27 tiraram votos em Delmiro. Quantos? O que foi que cada um trouxe? Porque era para ter muita coisa em Delmiro. Os 27 tiraram votos aqui. Delmiro era para ser muito bom. Não é não? Todo mundo devia ter mandado alguma coisa para cá. Era para ter pelo menos McDonald's. Eu inclusive, fiz rapidamente uma pesquisa, né? Você? Dos mais votados, você, fizemos. Né? Só você. Dos mais votados em Delmiro Gouveia, em 2018, né? O Inácio com mais de 2.300 votos. O Ronaldo Medeiros, que agora está deputado, né? O suplente agora assumiu, com mais de 2.000 votos. Flávia Cavalcante, que eu não sei nem quem é, com 1.700 votos. Flavinha, beijo Flávia. Chico Tenório, que veio com o Padre Heraldo na época, mais de 1.700 votos. O Olavo, né, que é do pessoal do Lula, veio com 1.700 votos também. Lula presidente ou Lula cabeleira? Como é que eu Papai. falo? Papai. Então veja, né, que rateia os votos em Delmiro Gouveia entre essa galera aí, eu realmente fica essa questão, né? E agora? Parece que é aquela... Eu sinto assim, sabe? O político, eu participei de um processo político aqui em Delmiro Gouveia, estava comentando com vocês agora há pouco, que eu sempre participava dos processos políticos em Delmiro por trás, né, fazendo ali esse cara leva tudo na maldade. Eu não consigo, velho. Eu não tenho maturidade para participar de um podcast. Fazia os programas de rádio da galera e tal, e não sei o quê. Essa última eleição, 2020, eu fui para frente. Um amigo meu foi candidato. Saiu de trás e foi pra frente. Isso. Easy. E fui pedir voto junto com o cara. Foi no corpo a corpo, né? Foi disposto. Corpo a corpo. Foi corpo a corpo. Saí de trás, fui pra frente no corpo a corpo. Fui primeira vez que eu fui à eleição pedir voto. E o cara aparecia entre os 20 mais votados da cidade.
parecia muitas vezes como eleito. Quando abriu a urna, Era o famoso bocal. cento e poucos votos. Então, a sensação que eu tenho é que quando o político que investe uma grana alta para se eleger, caso de deputado eu não sei, né, mas aqui em Delmiro ouvi falar de campanhas de R$500 mil e tal, não sei o quê, ele entra lá Meu título tá aqui. com um ego desse jeito. Cara, eu tive que pagar para entrar. Então, será se alguns desses que eu citei aqui, se comprou, não fica aquela coisa meio, pô, eu tive que pagar pra galera votar em mim. com certeza. Eu vou dar sem uma de dúvida. Jefferson, em mim não ficaria não, depois que eu ganhei. Se eu comprei, é meu. Compromissinho não, tem um compromisso. Vou fazer o quê, né? Pois é. Compromissinho não, eu tive que pagar. Até o cara fica chato, pô, só Eu vota pensei em que mim você se ia dizer, pagar. "Bota, Silicone, comprei". Só vota em mim se pagar. Se eu não pagar, não vota não. Mas eu também acho essa questão de você votar Eu por tô olhando amorosidade, pelo né? lado Você do votar. político, Eu né? sei, pelo lado político mesmo, você votar por amorosidade. Era o que eu tava esperando a deixa pra falar justamente isso do Rafael. Eu quero chamar de Gabriel. Porque Pode eu sou chamar de dislexia. Rafael, né? Gabriel não. Aí, um dos pontos mais importantes não é você votar porque é um bom moço, porque você tem amigo de infância, porque você conhece. Eu creio que a importância de votar eu creio que chegou o momento certo de votar em você agora por causa do conhecimento que você já tem. Porque não adianta nada você conseguir um cargo de deputado, mas você não ter coligação com ninguém, você chegar lá sozinho, você chegar lá desavisado, você não ter para quem você pedir uma emenda, você não ter a quem recorrer, você não ter, entendeu? Então, eu acho que, pra mim, ao meu ver, eu mesmo respondendo a pergunta que eu fiz a você, eu acho que essa virada de chave foi isso, esse conhecimento, isso tudo que você conseguiu, Sentiu o gosto, né? Me interromper é ótimo pra você, né? Você deve sentir um orgasmo me interrompendo. Eu adoro. Já me perdi. Então, eu acho que o que importa realmente para você ser político para escolher um político quais são as coligações que ele tem, com quem é que ele anda, o que é que ele já fez, se já é uma pessoa que já tá no meio, né? Porque não adianta, levantou fulano de tal, é uma boa pessoa, vamos... Não vai. Porque também não vai. Tem gente que já tem uma força política muito grande. Se você se eleger como prefeito na cidade, mas você não tiver um apoio na Câmara, você não tiver uma força na Câmara, você também não vai conseguir fazer nada na cidade. Né? É isso que eles pregam. Tem que ter um conjunto de poderes ali Montar, pra montar aqueles- a base, pra né? poder Que eles favorecer uma pregam cidade. para levar os deles. E com seu conhecimento político, voltando àquela questão, né, que o Jefferson me interrompeu, não faço questão de dizer. Qual o seu Olha essa fera olhar? aí, meu! Qual o seu olhar? Agora você tá na Band, né? Você tô já saiu da saindo! Globo. Ô, louco. Já Eu saiu, tô saindo da banda também! já saiu da Globo, aí foi pra Band. Aí, Vai se qual aposentar, o olhar Faustão que vai se você tem aposentar. hoje na situação? Que a gente já falou que um dos pontos principais para a política é a educação, né? Que eu creio que eles sucateiam a educação para que eles tenham... Eu já vi até um dos pensadores dizer que democracia é simplesmente o fato de você dar possibilidade para os políticos comprarem o voto, né? É a democracia que permite isso, né? E isso se torna mais fácil você comprar o voto se o pessoal não tiver uma educação. Não, vamos botar em Delmiro Gouveia hoje. Como é que você vê a educação em Delmiro Gouveia? Que hoje, qual a data de hoje? Sábado. Você quer perguntar da greve? Você quer Então, perguntar da greve? hoje, o que sábado- é que Rafael acha da greve dos professores? Esse assunto tá pairando aí sobre Delmiro Gouveia. Muita polêmica. A justiça Olha, foi lá, veja disse só. que a greve é ilegal. Multa de 50 mil por dia. Tá a tiro de todo lado aí. Posso? Deve. É tradicional dessa gestão, da forma do pessoal que está no comando, pouco diálogo. Se diz que tem muito diálogo, se colocam fotos na mesa, conversando, etc. Mas um diálogo sem um consenso, sem uma moderação das duas partes, não é um bom diálogo. É uma imposição, é uma condição autoritária. Até onde eu sei, o que os professores querem é transparência, saber o recurso que entrou completamente na conta da prefeitura e o que é da educação de fato, e a partir daí exigir um aumento digno para eles. Então a prefeitura disse, eu vou lhe dar 10% e pronto. É o que eu posso dar. E eles querem ter acesso a
as contas do município de janeiro até hoje. Porque não é só o repasse federal. Tem o repasse constitucional dos 25% até da arrecadação própria, que é mais difícil de prestar conta. Então, até onde eu sei, os professores entraram em greve porque não confiam nos números que a prefeitura apresentou. Então, isso se evita, essa greve se evita quando se tem transparência numa mesa de negociação com uma boa moderação. Zé Carlos deu 35% em Água Branca. Com a gente, no setor da gente, a verba da Entendeu? gente é federal também, é tudo transparente. Eu pensava que no... Já É porque depende de cada programa. No seu caso, do recurso, né? do recurso, de onde vem, a lei que fala sobre isso, entendeu? Então, eu lamento profundamente que exista essa greve e não atribua a greve a um problema dos profissionais de educação. Eu atribuo a culpa a uma má condução da negociação por parte da gestão municipal. Entendeu? Porque se você dialoga bem, chega no consenso com transparência, todo mundo sai ganhando. Quem está perdendo hoje não são os professores, não. É o povo, é a sociedade. A gente já perdeu na pandemia. O Brasil regrediu 2 anos na educação, com os 2 anos de aulas online que não existiram. E me deu medo de popularizar, porque já da faculdade que falavam nesse negócio de aula online, de um professor só para 5 mil alunos, eu pensei que a pandemia poderia... As aulas online no Brasil foi um aumento da desigualdade. A desigualdade social no Brasil ela aumentou muito, porque quem tem menos condições fica mais distante, fica menos acesso. Então tem muita coisa para se fazer. Tecnologia é uma delas. O deputado pode brigar por isso. Tecnologia na escola, na saúde, não é? Internet de qualidade, computadores de qualidade. E o problema é que tem tecnologia, muitas vezes vem uma sala de computadores para... Oi? Oxitec. Oxitec? É o nome da sala que você está falando. Então, muitas vezes vem, só que o pessoal esquece que para você trabalhar com a tecnologia, você tem que capacitar os professores. Não adianta nada você trazer a tecnologia, ele vai virar um elefante branco. Muitas vezes a gente... E você falou, no caso de vocês, né? Então, eu sou agente de endemias, né? E saiu agora o aumento e eu soube por bocas, né? Que você... Comentador de BBB, fotógrafo profissional... Eu sou pós-graduado em geografia. Olha só, viu? Guia turístico, fotógrafo, podcaster, cabeleireiro, podcaster, youtuber. Vou fazer dancinha no TikTok, já ouviram rapariga, tá brincando. E eu soube por bocas que muita gente fala só encola, mas colo não me desce, né? Pode me dar o aumento que você quiser. Que você teve uma participação também na reunião. Junto com o Rodrigo ali. Com o Rodrigo. Para o aumento que saiu do recurso dos agentes... Fale você, agente de saúde. Posso falar? Pode. É aquela coisa. A minha candidatura, ela surgiu diante de muitas coisas que eu vi que deram certo, que podem dar mais certo ainda se a gente tiver um mandato, né? Se a gente tiver um mandato. Então... naquela luta toda dos agentes de endemias e de comunitários de saúde pelo piso salarial, pelo aumento do piso, etc., nós conseguimos intermediar e agendar uma reunião com o senador em Brasília para se integrar a essa luta, a essa causa, né, com os agentes, e eles foram para Brasília, foram ao gabinete do senador Rodrigo. O senador Rodrigo estudou o projeto e ajudou na votação para que hoje o pessoal tenha um piso de 2.400 e... Não precisa falar com o teu ganho também, né? 2 salários mínimos. 2.000. Um piso de 2 salários mínimos, mais os... Salubridade. Salubridade. Será que vai ter que trabalhar mais agora, trabalhar menos? A gente trabalha, mas se quiser, a gente trabalha. Rafael tá doido que eu faço aquele comentário que eu fiz em off. Esse surto de dengue que deu em Delmiro, eu digo, Edmar, tá bom de você trabalhar mais um pouquinho. Jefferson, inconveniente, incompetente, fez o favor de pegar a dengue. É meu vizinho que pegou dengue. Gente, eu tava com dengue, até foi de propósito, foi pra ele desmoralizar, viu? Vizinho dele, peguei. Vizinho do agente de endemias e peguei dengue, tá vendo aí?
porque os mosquitos me respeitam. Lá em casa eles não entram. Agora na casa Tu do também immoral pegou desse- dengue, cidadão. Tu também pegou dengue, que eu tô sabendo. Eu já peguei dengue. Antigamente a gente não pegava, agora não respeita mais não. Já peguei dengue, zika, Perderam o medo. chikungunya. Agora eles estão desaforados, formaram quadrilha agora. Rafael, eu Então vi... deixa eu só deixar claro que Conclua. não é só, o filho não é só do, já dizer, do Bolsonaro. O filho Rafael não teve- o filho não é só do Collor. O Collor Não. foi um dos que assinou, mas vocês vejam que pra gente conseguir alguma coisa no Senado a gente Teve uma precisa construção. ter vários braços, né? A gente precisa ter várias coligações, a gente precisa desse... Precisa da maioria, precisa desse de traquejo, articulação, é. precisa de apoio. Né? O que eu pude fazer, eu fiz. Você teve uma né? participação. O que eu pude né? fazer, eu tive uma participação aqui em Alagoas, né, com o sindicato, né, onde a gente conseguiu articular com que o senador Rodrigo também abraçasse essa causa e votasse em favor de vocês. Né? Muito bem. Fazendo uma avaliação em suas falas agora há pouco, eu percebi um morde e assopra aí com relação a Ziane Costa e a gestão Ziane Costa, né? Em dado momento você falou, ela é uma mulher que pede, eu vi ela pedindo lá recurso ao Rodrigo Cunha. Em dado momento você fala, falta diálogo e tal, e bloqueou o recurso que é para Lagoinha, fez de tudo para não ir e tal. Como você avalia a gestão Ziane até agora? Eu não vi como morde a sopra, eu vi ele com coerência, né? Ele não é daqueles que fica dando arrudeio, ele fala. Até para ele. Mas eu tô dizendo porque você deixa a pessoa em uma saia justa. Vai começar Vai lá. Não, brincando. Foi para sua colocação. Veja só, a avaliação que eu faço da gestão atual é uma gestão razoável. Razoável. 0 a 10. Porque se você olhar Nota dó, tô brincando. Se você tomar como parâmetro a gestão anterior, né, você pode entender que é uma gestão melhor porque ela é mais organizada. Mas falta muito olhar social. Né? Delmiro é uma cidade muito pobre. Ela é uma cidade muito pobre. Delmiro não é o centro de Delmiro. Delmiro é a periferia. E é lá que tem que estar as ações da prefeitura. Aí às vezes faz um mutirão. Aí quando o mutirão acaba, acabou as ações da prefeitura. Né? Então, assim, os mutirões eles são importantes em determinado momento, mas se as ações do município, as políticas públicas não ficarem lá, né, não prevalecer, não continuar, os problemas voltam de novo. Então, Delmiro ela é uma cidade pobre, Delmiro não é o centro, Delmiro é a periferia e falta investimento na periferia. Né? Então, assim, tem essa questão que eu critico, né, esse olhar. Você vê a crise na educação em Delmiro. A educação em Delmiro tem bons profissionais, tem bons professores. Eu até vou livrar aqui a secretária, que é uma pessoa decente, pessoa honesta, íntegra, mas tem alguma coisa por trás no governo central que bloqueia esse diálogo, que bloqueia. É o jeito de se governar, né? Que não é um jeito de governar com o povo. É meio centralizador. Então eles já sabem o que eles querem. Eu quero construir isso, quero fazer aquilo outro. Meu objetivo é esse. E o resto é segundo plano. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta muito olhar social, falta olhar para o pobre. Delmiro é uma cidade pobre. Delmiro está se aproveitando muito desse momento político para pegar coisa do governo do estado, mas ações da prefeitura são poucas. Então você vê assim, asfaltar a rua é um programa do governo do estado, não é da prefeitura, né? Cadê a estrada da Lagoinha, né? E etc, são muitas coisas. Então, Razoável. administrativamente falando, a de ser organizada, né? É uma prefeitura hoje mais organizada, mas o jeito de fazer política eu não vejo como um jeito de fazer política para os pobres e para quem mais precisa. Eu ainda enxergo que é uma gestão muito centralizadora, né, e que tem um objetivo específico e eles estão correndo atrás desse objetivo. Qual seria? A dominação do mundo, tô brincando. Poder. Se Se manter no poder. A Ziane, inclusive, ela já foi deputada, né? Inclusive, Eu vou dar papai, que você fala muito de mim aqui. Olha, minha filha. mas Papai, é a estão melhor falando de mim prefeita aqui. da vida do Tira Belém. esse radialista daqui, esse radialistazinho. Esse Rafael não pode eleger Delmiro Gouveia, porque eu não vou permitir isso. Eita, me lasquei. Só minha filha que foi deputada por Delmiro.
Ziane foi deputada de Delmiro Gouveia. Inclusive, ela sempre fala com muito orgulho assim, da questão dela ter sido a primeira mulher presidente, né? Agora eu imito o que eu fico imitando ela e eu topo direto com ela, né? Vira e mexe, Ziane, eu tô brincando com você. Ela gosta. A gente gosta. E ela foi 2 vezes, salvo engano. Foi. 8 anos como deputada. Nós tivemos também o Só Heraldo. voltei porque papai precisou de mim aqui na porque senão trouxe tava minha lá filha até de volta. hoje. Trouxe minha filha de volta pra me assessorar e hoje é o melhor prefeito de Delmiro. E inclusive o Heraldo. Ei, eu também fui deputado, viu? Esse aqui não tá Ei, Ah, Heraldo. Olha, minha olha. Pare com isso, viu? Deixe disso, viu? Deixe disso. Ai. Também já foi deputado, né? Alguns meses, ficou como suplente, mas assumiu um tempinho. Ele não foi deputado, ele sentiu o gostinho. Sentiu o gostinho. Deixaram, digo, olha aí. Sentou como na é. cadeira, lá, esquentou um pouquinho a cadeira. Como você avalia aí a Ziane, o Heraldo, Eu achei, enquanto estiveram veja, deputados? Aí não se trata de Faz uma. tempo também. Não se trata de uma divergência política, se trata de uma necessidade. Delmiro precisa de um deputado. Ela foi deputada, representou Delmiro e com certeza alguma coisa ela trouxe para cá. Só não Entendeu? sabe Então, o quê, mas trouxe. Não, trouxe. Com certeza quando ela foi deputada, foi presidente da Assembleia. Então, assim, o batalhão da polícia, Alguma coisa não. entendeu? Obras de abastecimento de água, que eu já escutei da boca dela, ela contando. Então, a ausência de um deputado sertanejo causa um vácuo, um buraco, uma necessidade que complica tudo. Então, eu poderia dizer que foi ruim, que foi uma deputada ruim. Não. Eu podia ser contra ela. Mas eu tenho que dizer da importância de ter uma pessoa lá. Entendeu? O Heraldo ficou 4 meses. Foi 4 importante. meses. Ele deve ter dado um grito lá, dado um discurso, ter pedido para encaminhar alguma coisa para cá. Né? Então, assim, suplente é terrível, porque ele foi suplente, né? Então, não dá para projetar um trabalho dentro do mandato. Mas, cara, qualquer hora... sem mandato nenhum, sem nada, só com a amizade que tem com o Rodrigo Cunha, conseguiu trazer, articular junto com o Rodrigo Cunha a questão dos agentes de Edemias, teve uma pauta ali, trouxe para Lagoinha uma verba que infelizmente não vai foi, sair por A verba problemas. saiu, né? Não A saiu verba o projeto. saiu, não Saiu vai a sair, indicação. Não vai sair, isso. A indicação, né? mas não foi cadastrada a proposta. Mas no total trouxeram 4 milhões para Delmiro Gouveia, que foi empregado e tal, e não sei o quê. Dos 4 milhões, Sem ser- hoje só foi executado 2 milhões e uma fração. O resto está em análise de projeto. Então, eles estão para apresentar o projeto, para apresentar a documentação, mas o dinheiro está indicado, né, alocado para a cidade. Gouveia. Quiser deixar E na minha consigo- conta só para ficar guardado pelo Só ver dos rendendo, né? juros. Só rendimento. É. E Água Branca, 3 milhões, salvo engano. Mais de 3 milhões. Isso sem ser suplente, sem ser... Pô, o cara como suplente eu acho que tinha sim. Ele tinha como chegar lá e usar das amizades, do espaço para conseguir Ele já alguma coisa. trouxe para o turismo, ele já trouxe para os agentes de endemias, já tem um dedo do Rafael. Você fica com um pouco de rancor porque não trouxe para os radialistas aposentados, que ele nunca trouxe nada para você. Tem alguma emenda para radialista velho? Tá vendo Já aí? assim, nessa O idade? Rafael era meu ouvinte. Rafael era meu ouvinte quando eu participei da Rádio Alternativa, fazendo... Não, eu me lembro do professor Sérgio dizendo que começou a dar aula com 15 anos. Você também Sérgio era da meu fissura. ouvinte. Você também era meu ouvinte. Tá? Não sei por que essa rixa. Eu E pequeno. todo podcast quer ficar me chamando de velho. Eu pequeno. Mas, Rafael, meu voto é seu. Abaixa arrumar o urologista pra gente. Lá, você já ganha o voto. Precisa não, hein? Tudo da mesma idade, tá vendo aí, Rafael, como é? Rafael, Inácio, mais de 2 mil votos. Ronaldo Medeiros, mais de 2 mil votos. Flávia Cavalcante, quase 2 mil votos. Chico Tenório, quase 2 mil votos. Olavo Calheiro, quase 2 mil votos. Ricardo Nezinho, uma pancada de voto em Delmiro Gouveia. Como que você avalia isso, cara? Como é que vai romper isso? Não sei se esse pessoal comprou voto ou não, como foi que eles conquistaram O compromisso os votos com a dele. cidade. Mas como é que a gente faz, cara? Eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa, sim, de Delmiro Gouveia, Água Branca, Pariconha. A gente precisa de uma representação, de uma voz, né? São 27. São 27, porque um não pode ser da nossa região, né? Eu creio Mas que o como que quebrar influencia isso aqui? muito é o fotógrafo.
que decide uma eleição é quem tira as Também fotos. acho, também acho. Entendeu? Se você escolher um fotógrafo bom... Com pra cabelo tirar- liso, assim. Já foi. Se ele Eu já tirar a elegi foto- dois. Já se- elegi Se ele dois. tirar a foto igual combate Pega o a telefone dengue... dele, viu? Pega o telefone. É, tá contratado. Se ele tirar a foto igual combate a dengue, porque lá na rua de casa... meu filho, Você vira o mundo todo. Tu não dorme, não passa a noite em casa. Roda Delmiro e região toda. E tu vai dizer que tu pegou dengue na cara, minha eu sou rua. tão caseiro, eu sou Ô, tão caseiro. velho, Se tu soubesse, eu olha. sou tão caseiro, fico muito em casa, fico muito em Olha. casa. Foi lá que eu peguei dengue, Ficou vizinho da dengoso, sua casa. ficou dengoso. Eu acho que foi na sua caixa que saiu o mosquito Não. que... Quem dorme na caixa é boneca. Ó, ele, Vamos, ele, ele ele, mandou. ele gostava de ficar por trás, depois foi pra frente. Pra foi frente, pro corpo a corpo e levou uma picada. Levou uma picada. Tá vendo? Quem se movimenta muito nesses trâmites acaba levando desafio. Tem jeito, né? Foi Então, picado. Como é que você avalia esse fracionamento, essa compra de voto e essa coisa assim de a gente precisar mesmo ter uma representatividade, mas é uma coisa tão... É tão difícil, porque as pessoas estão habituadas com essa questão de receber os R$ 200 na hora da eleição, e o político vai embora e tchau, e fica por Como isso eu disse, mesmo. Delmiro tem 33 mil eleitores, mais de 50 mil habitantes, 33 mil eleitores. Água Branca tem mais de 20 mil habitantes, 16 mil eleitores, Pariconha é outra fração. A nossa região como um todo tem mais de 300 mil habitantes, entendeu? Com uma fração muito grande de eleitores. O que eu preciso fazer é conseguir chegar no maior número de pessoas possível para conseguir a votação mínima para entrar. Eu não preciso ser o mais votado. Eu preciso alcançar a votação mínima que permita que o deputado sertanejo seja eleito. Então, o meu desafio é esse. Eu sei que tem gente que vende, eu sei que tem gente que compra, eu sei que tem gente com necessidade, sei que tem gente que não acredita. Mas do mesmo jeito tem gente que acredita. Do mesmo jeito tem gente que quer dar a chance. Vamos dar a chance àquele cara, entendeu? Vamos ver agora se dá certo. Então eu não preciso ter toda a votação em Delmiro. Mas se eu for o mais votado do Delmiro, tiver uma fração em Piranhas, uma fração em Água Branca, em todo lugar, e essa soma permitir que eu seja, vamos lá, o último do meu partido. Não precisa ser o primeiro. Mas a gente precisa entrar. Precisa entrar lá e aí eu vou ter a chance de mostrar o meu trabalho. É aquela questão, comi o meu, comi o seu, Olha. comi o de todo mundo. A pessoa se elege. Tá vendo, Tijão? Hoje eu tô sendo perseguido. Aí você tem numa casa, vamos fazer igual a eleição passada. A gente chegava numa casa, eram 2 votos para senador. Aí a pessoa dizia, eu vou votar em fulano porque eu tenho um compromisso e no Rodrigo porque é o melhor nome, né? Então, essa eleição, a gente quer isso, que a pessoa diga, em casa são tantos votos, eu tenho um compromisso com fulano, mas vamos conversar aqui para ajudar o daqui da terra, vamos dar uma chance a esse. Então, numa casa com 5 votos, vamos dividir aqui, se não puder votar todo mundo, vamos dar uma carga nele na metade, na maioria, e por aí a gente vai. Cara, eu De tô grão em torcendo que grão, isso dê certo. de grão em Tô grão, torcendo. a galinha enche o papo e a gente chega lá. Tô torcendo que nossa região, Água Branca, que é uma terra que eu adoro também, Pariconha, e nossa região tenha realmente uma missão difícil. É Não difícil, é fácil, não. com certeza. Tem muita mala preta por aí, sabe? E tem a galera daqui que pega uma graninha a mais para juntar essa galera e sai distribuindo. Você tá também, muito sabe? por Essa dentro coisa. das maroagens. Porque esse tempo da política que você tava era uma política pesada, né? Ainda é, né? Infelizmente, né? Mas agora eu quero saber, Rafael Toledo, presidente da República, Lula, Bolsonaro. Tem a Ou terceira a- via. P que te pariu. Fique à vontade. Olha, o meu partido, o União Brasil, ainda não decidiu quem vai apoiar. Mas eu não sou muito de partido, não, assim, nesse sentido. Né? A gente tem que ter um partido, tem que se filiar a um partido, mas o voto geralmente ele não é guiado pelo partido, ele é guiado pela pessoa que você acredita. Eu não tenho meu peso, eu diria que os extremos para mim são muito complicados, né? Precisa Muito trabalhar com complicado. direita e com esquerda Então, pra dar certo. Hoje eu estou à procura de um candidato moderado. Moderado. Então não vou me manifestar para presidente, nem para Bolsonaro, nem para Lula.
eu estou aguardando a posição do centro democrático. Então a gente tem aí o Ciro, tem a Simone, tem o Bivar. Aí você diz, mas não tem voto, é fraquinho, mas a minha consciência vai estar tranquila. É igual eu quando votei na Heloísa. Mesmo que ela não nem se candidata, eu voto nela. Coloco lá, nulo, voto mais, eu voto na Heloísa. Lá em casa eu tenho minha família bolsonarista. Eu tenho lá em casa, a minha família, a maior parte é bolsonarista. E na família da minha esposa, a maior parte é Lula. E eu sento na mesa com todo mundo, de boa. Ele já tá falando de Lula e de Bolsonaro aqui, eu já tô querendo engafinhá-lo ele no tapa já. Por quê? Não sei, eu tenho um prazer de falar mal. Se você começar a falar bem de Lula, eu vou falar de Bolsonaro. Se você falar de Bolsonaro, eu vou falar de Lula. Eu sou aquele que tá... Eu quero... Não gosto nenhum. Eu posso odiar os dois tranquilamente. O povo geralmente associa, né? Eu não. Então você também tá em busca da terceira via. Tô. Lula ou Bolsonaro? Eu não voto nos dois. O que Rafael foi, eu vou. Tá vendo? Tá vendo aí? Quer ser fotógrafo de alguém, né? Nessa questão. Já pegou o telefone. Já pegou tudo. Tudo anotado. É quente, Pronto, Edmar. Já tá garantido seu emprego aí na próxima eleição. Bill Clinton, foi eu. Bill Clinton, Agradecer a sua vinda, né? Você ter cedido um pouquinho do seu tempo para vir para cá, para vir falar da importância de a gente ter uma representação lá na Assembleia. São 27 vagas, né? Pelo amor de Deus, vamos abrir um pouquinho a consciência, vamos tentar mudar esse costume. Eu acho que, Rafael, no mínimo, a gente está plantando uma semente muito legal, né? Não sei se vai ser agora, né? Com que essa coisa do dinheiro ainda é muito forte, essa corrupção ainda é muito forte, o povo ainda está muito vulnerável, mas com certeza a semente já está sendo plantada e estou torcendo para que dê certo. Obrigado por sua vinda aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço, assim, eu estou nesse desafio, que é um verdadeiro desafio, né? A gente, quando entra na política agora como linha de frente, como você colocou, né, tem que estar tudo combinado em casa, com a mulher, com os filhos, né, porque a gente não pode falhar em casa em nada, tem que estar tudo equilibrado, tudo certinho com a família, porque a gente tem que se ausentar um pouquinho, né? Então é um momento onde a gente faz um sacrifício. Para quem não é da política tradicional, é um sacrifício, né? Para quem gosta do negócio e vai na competitividade da compra do voto mesmo, da coisa. Então, para mim é muito mais difícil, porque eu vou ter que caminhar, vou ter que gastar meu solado, vou ter que convencer as pessoas, me apresentar, e para isso eu vou ter que chegar tarde em casa, vou ter que me reunir com mais gente. Quem trabalha no cadastro só é mandar o dinheiro, né? No meu caso eu vou ter que caminhar, suar e bater perna e convencer as pessoas. E uma campanha de deputado é uma campanha grande, não é uma campanha pequena, é uma campanha de vários municípios. A minha equipe me ajuda muito, está aqui o Wagner, o Wagner que hoje já esteve em Piranhas, ontem estava em Tapera, a gente vai para Senador, eu vou para Água Branca, Pariconha, a gente se divide e depois se junta, sempre no mesmo sentimento, no sentimento de missão, né? De missão de conquistar o máximo de votos possível e fazer esses sonhos se tornar uma realidade. Né? Sobre a semente, né? A semente a gente já plantou quando a gente nasceu. Né? Pois é. Você é um cara maduro, é um profissional excelente, extraordinário. Outro me chamando de velho. Você, não aguento entendeu? Mais, Edmar. Então a gente só precisa, assim, essa semente já nasceu, entendeu? É porque a gente não se apresentou ainda. É como eu disse, né? Que não é de hoje, ele sempre esteve envolvido, mas agora que ele está colocando a cara. Eu entendi a sua colocação como que agora a gente está se apresentando. Né? Que se não der certo agora, lá na frente já tem um nome. Né? Um nome para a região, quem sabe para cá, entendeu? Mas isso aí é futuro. Vamos trabalhar o presente, porque eu vejo viabilidade, eu vejo um corredor aberto, que a gente pode nadar, né? Que a gente pode correr, pode conquistar. Né? E eu vejo uma sociedade carente, necessitada e precisando e querendo ver alguma coisa diferente. Né? Diferente no bom sentido mesmo, né? Porque esse discurso é chato, né? Vamos mudar, vamos diferente e tal. Isso me traz até uma responsabilidade muito maior.
Porque quando se fala em política, aí já joga todo mundo no mesmo saco e diz assim, é todo mundo daquele jeito. igual, Então é difícil, até para ouvir as piadas, lá vem aquele pessoal, não sei o quê. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura e vamos à luta e dar opinião, dar opção às pessoas de votarem Dá opção. num novo projeto. Gostou Viu? de ter vindo aqui no podcast? Gostei. Você tinha, porque vocês Achava- são muito polêmicos. achava que eu ia o ficar- Edmar é muito venenoso, eu não sei se eu vá. Eu achava E aí, que tirou achava essa- que eu ia ficar nervoso aqui, mas assim, vocês foram muito profissionais. Né? Eu já tinha visto outros podcasts aqui, muito polêmico, mas não sei se pegaram leve comigo, né? Mas assim, me jogaram também na parede com algumas situações, como a situação do Inácio, que eu preciso dizer aqui que existe a divergência política e a amizade e o respeito. Então vocês nunca vão me ver atacar a honra de ninguém. A pessoa, né? A pessoa. Eu posso discordar da sua opinião, mas eu sei que você é uma pessoa, merece respeito, tem a sua família. Quando eu falo mal de você, eu estou falando mal de você não, estou falando mal da sua Da sua família, foto. dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Então a gente precisa melhorar a política também nesse aspecto. Entender que o outro é uma pessoa que merece todo o respeito. Se ela pensa diferente de você ou se ela comete erros, você também comete. Pois é. Né? Então a crítica política é uma coisa, o ataque pessoal é outra. E de mim nunca será, vocês nunca vão ouvir um ataque pessoal, mas uma divergência de opinião. Tá? Então, muito obrigado mesmo pelo espaço que vocês abriram para mim aqui. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo aí tenha gostado. Né? E eu quero que vocês que gostaram me divulguem, compartilhem aí Compartilhe. o podcast do Carvalho, né? Para a gente chegar em mais casas, em mais residências e, quem sabe, tornar isso uma realidade. Que papo Quando bacana. ganhar, volta aqui. Quando eu ganhar, terei um gabinete aqui em Delmiro, de Não, portas eu quero abertas. saber se você vai voltar Com aqui certeza. no programa da gente quando ganhar. Como não? Ora. Pra, Promissão. senão vocês, ó. Primeiro deputado eleito, senão a gente já entra como oposição na hora. Ah, Aí você vai dizer, cadê o investimento que eu fiz em vocês lá atrás? Eu esqueci tudo. Gente, É isso tá aí. vendo aí? Não só de blogueiragem, de BBB e de cantores sobrevive o podcast do Carvalho. Obrigado pela presença, Rafael. A gente ter esse bate-papo político, né? E trazer um panorama mais ou menos do que é uma eleição aqui na região. Foi muito importante. Espero que você de casa tenha aproveitado bastante. Um abraço, Edmar. Lembrando que nós não Suas temos partido considerações. político, nós falamos mal de todo mundo, sem Nós fazer não temos. acepção de pessoas. Queria agradecer ao Rafael, queria agradecer bem ao frisado. Caio, queria agradecer ao Wagner, queria agradecer ao Tijão, queria agradecer Tijão a tá- você aí de casa. tomou uma Queria praia agradecer a esse forte, pessoal que o Caio tá gravando, que eu não sei pra onde é que a gente vai. Beijo pra todo mundo, minha gente. Foi um prazer, foi muito prazeroso. Abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Até.